Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mas esse é um vídeo que eu considero especial, não só por ser aqui na nossa casa, no meu consultório, mas também por falar sobre a rotina de consultório. Então muita gente me pergunta, Rodrigo, como é que funciona a rotina do seu dia a dia dentro do consultório? Primeiro ponto que eu coloco é que é puxado, então para muita gente que acredita que se você atender 2, 3, 4, 5 pacientes, seu trabalho acaba ali e você vai ter, quem sabe, consequentemente, outra parte do dia para você aproveitar de maneira que você desejar, essa não é uma realidade que você vai viver quando você começar a clinicar, que é o atendimento dentro de consultório. Então, infelizmente, não será apenas meio período que você estará dentro do seu trabalho, pois nós temos no atendimento uma necessidade de um atendimento prolongado para que você consiga ali cumprir com o que você precisa coletar de informações, com o que você precisa passar de conhecimentos durante a avaliação, porque a forte correlação com a compreensão da informação pelo paciente e as modificações dentro da rotina alimentar que precisam assim serem feitas. Deu para entender? Eu quis dizer então que a consulta é demorada. É impossível você realizar uma boa consulta num prazo de 30 minutos, por exemplo. Então, normalmente uma consulta individual, ela dura em torno de 1 hora a 1 hora e meia. É o tempo que a gente deixa aqui reservado de 1 hora e meia para cada consulta individual. Poxa, é um tempo longo, mas reforço, isso é muito importante, porque além de você ouvir pra caramba o paciente, você tem que falar bastante também, mas falar explicando, justificando. E aí, para que você tenha mais facilidade no desenvolvimento dessa explicação, você precisa desenvolver conhecimento também. Porque, além do atendimento, imagine que você atende a 4 pessoas e que a duração da consulta chegue nesses 1 hora e 30 minutos. Então, serão já 6 horas de atendimento dentro do seu dia se você atender um atrás do outro em sequência. Vamos colocar aí que normalmente a gente coloca um espaçamento de uns 30 minutos para você respirar, ir ao banheiro, organizar o que precisa ser feito, se alimentar. Então você já perde aí, vamos colocar um prazo de 8 horas no seu dia para atender 4 pessoas. Sendo que depois que você atendeu essas 4 pessoas, você vai gastar inicialmente em torno de 2 horas para a elaboração de todo o seu planejamento alimentar. Isso pensando em utilização de softwares para facilitar ali a organização das suas ideias e a apresentação da mesma. Então, deu para terem noção do dispêndio de tempo que é necessário para que você consiga cumprir com uma boa qualidade de atendimento, que vai desde esse princípio de receber o paciente e passar a ouvir o que ele tem a te dizer e passar as explicações que ele tende a ter que receber por você. Algumas avaliações também de composição corporal, como avaliação antropométrica de circunferências, de dobras cutâneas, de bioimpedância, são informações relevantes para a gente mensurar em que quadro que ele está nesse momento e ter mais informações também juntando aí ao que a gente chama de anamnese, que é o relatório, o questionamento de base feito durante a consulta. E para que você desenvolva essa facilidade e tenha mais agilidade na organização desses planejamentos, o que eu considero fundamental é você ter conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque se você não estiver trabalhando, você tem que estar estudando. Porque se você não estudar bastante, você não vai ter facilidade dentro do seu trabalho. Isso quando a gente fala de saúde e fala dentro de um ambiente clínico, né, que é o consultório, onde você precisa analisar diversos pontos. Então, quanto mais preparado e, consequentemente, o preparo vai ser quanto mais conhecimento você desenvolver, menos adversidades você vai acabar encontrando, ou se encontrar as adversidades, você vai, consequentemente, ter muito mais facilidade de encontrar o que deve ser feito a partir disso. Muita gente acredita que em consultório, um nutricionista esportivo, primeiro que o nutricionista esportivo, por necessidade, tem ali a obrigação de fazer a especialização, a pós-graduação em nutrição esportiva. E aí, a partir do momento que você ganha essa condição de ser chamado assim também, né, nutricionista, com especialização em nutrição esportiva, e em resumo, nutricionista esportivo, muita gente acredita que você vai atender só atletas ou só praticantes frequentes de atividade física dentro do seu consultório. Hoje, eu carrego a empresa Nutra Esportes junto comigo e todo mundo acredita que por ser Nutra Esportes e por eu ter um porte físico maior
de estar treinando sempre, me preocupar com a minha composição corporal, que eu sou um nutricionista voltado para quem pratica atividade física. E essa é uma visão que rapidamente já é modificada através de um bate-papo, quando as pessoas me conhecem, mas fica a informação para quem acredita que, por exemplo, vai fazer educação física, vai só fazer esporte, não vai estudar. Imagina, isso vale para nutrição esportiva também. Vai fazer nutrição esportiva e acha que vai só atender atletas. Pelo contrário, porque hoje a necessidade de atividade física feita com regularidade é um fato que a maior correlação com diminuição de risco de mortes por qualquer causa é a prática regular de atividade física. Então todo mundo precisa fazer exercício físico. E aí o conhecimento sobre nutrição esportiva vai servir muito para atender pessoas, inclusive sedentárias, que não têm essa condição de prática. E aí você precisa saber se, por exemplo, uma caminhada pode ser eficiente para ela, quais seriam aí os direcionamentos que você passaria para o educador físico somado ao seu conhecimento organizado de conduta de prescrição. E assim eu acho que esse é um ponto bem importante, porque muita gente ainda acredita que o nutricionista esportivo só atende atletas, né? Nós aqui temos como base, desenvolvida por mim, a metodologia NutriSports, e essa metodologia envolve uma necessidade de conhecimento sistêmico sobre a área da saúde. Eu preciso ter domínio sobre todas as intervenções correlacionadas à nutrição, porém eu preciso ter um conhecimento significativo sobre mais 3 grandezas, que eu chamo assim. Seria a área da educação física, a área da psicologia e a área da medicina também. Então é fundamental estarmos atentos aos conhecimentos também sobre essas outras áreas que são extremamente complementares. E durante o atendimento, você vai pegar pessoas com alterações em relação a quadros de saúde, que vão desde quadros emocionais. Se você não tiver o cuidado psicológico de saber lidar com isso e interpretar isso, você vai se dar mal, porque às vezes você vai gerar mais estresse via alimentação. Por exemplo, se você pegar um indivíduo que acabou de terminar um relacionamento, está super para baixo, aí ele vai passar em consulta para começar a melhorar sua composição corporal, você limpa o carboidrato, tira completamente, sendo que o carboidrato é uma substância que tem capacidade de regular o seu fator de estresse, chamado aí de cortisol, que é um glicocorticoide, modulado por glicose. Você entendeu onde isso pode acontecer? Você pode gerar mais fator de estresse para essa pessoa, fazer com que ela se sinta mais desmotivada, porque ela vai falar, isso não serve para mim, eu não consigo, está muito difícil, estou muito estressada, estou agitada, estou com irritabilidade, e aí, consequentemente, ela vai ter uma sensação de vontade de descompensar tudo isso dentro do alimento. Então, muito cuidado, porque esses feelings e essa interpretação e essa visão mais multidisciplinar dentro de um único profissional é fundamental. E isso vale para todos os outros profissionais de todas as áreas também. O ideal é que eles tenham também conhecimento sobre nutrição. A parte de organização do dia a dia envolve de base o agendamento, que isso não é fácil. Por muito tempo eu cuidei de tudo dentro da minha empresa, né? Então eu era o cara que agendava, eu era o cara que entrava em contato sempre com os pacientes, esclarecia todas as dúvidas, montava o planejamento alimentar, desenvolvia ideias para marketing, coisas do tipo, mas isso se torna insustentável depois de que você atinge uma demanda muito maior do que a sua capacidade de realização, mesmo se você trabalhar por todo momento que você estiver acordado durante o seu dia. Ok? E isso, então, você tem que ter já essa humildade e essa capacidade de dividir tarefas para multiplicar ações. Consequentemente, você vai procurar pessoas que gostem daquilo que você está fazendo e acredite que isso pode ser um ponto importante também dentro da trajetória delas. E aí a gente consegue somar esforços aí. Todo especialista precisa de especialistas. Ok? Então eu sou especialista nessa área, só que tem várias outras áreas que eu não tenho conhecimento, porque eu não vou atrás dessa informação. Para isso existem especialistas que, inclusive, gravam vídeos para a gente, editam e coisas do tipo. É importante também vocês saberem que o entre consultas é fundamental. Ou seja, não adianta você fazer um bom atendimento, fazer uma boa prescrição e esquecer do paciente. Pelo contrário, você vai precisar criar uma organização para que você entre em contato com os pacientes após um período estabelecido por você. Existem
evidências na literatura científica norteando qual que é o intervalo entre consultas mais adequado, segundo aí o que é avaliado. Ou seja, será que o paciente deve voltar em 30, 40, 50, 60 dias? Quais são as intervenções nesse entre consultas que facilitam a adesão e o seu resultado? Será que é uma mensagem que você manda? Será que é um e-mail que você manda? Será que é uma ligação que você faz? Enfim, tudo isso são processos que você vai precisar desenvolver desde o princípio, desde o básico de organização de conteúdo. Então você atendeu o paciente, se você for anotar via computador, você vai ter que montar a pastinha dele. Parece que é uma besteira, mas se você não tiver essa organização bonitinha, quando você precisar de uma informação de 6 meses atrás, você vai demorar muito tempo para conseguir tê-la. E nós sabemos que nosso tempo é muito precioso. Então, reforço para que vocês pensem com muito cuidado em tudo que vocês forem fazer, no sentido de não deixar de fazer nada, pelo contrário, fazer o máximo que tiver de condição, mas com organização e também com agilidade, né? Eficiência. Para isso que eu reforço que a necessidade de estudo é fundamental para você se sentir seguro. A partir disso, quando todo mundo perceber que você tem um bom sistema de atendimento para agendamento das suas consultas, quando você tem um bom atendimento, quando você tem um bom material de apresentação, quando você também consegue, nesse entre consultas, dar uma boa assessoria, consequentemente o boca a boca começa a acontecer. Não tem divulgação melhor do que essa. Quando alguém te indica para outro alguém, certamente esse outro alguém vai levar muito isso em consideração. Então, a minha trajetória inteira tem pacientes que estão comigo desde o princípio e muito por conta de eu ter ali esse envolvimento bem significativo com o meu atendimento e eles perceberem isso e o boca a boca vai fazendo com que a gente consiga essa repercussão, né? Além disso, outra coisa que passa batido é a higiene do espaço. Você não vai ter condição, como às vezes você tem na sua casa, de deixar tudo desorganizado e sair tranquilão para fazer alguma outra coisa. Pelo contrário, seu ambiente tem que estar perfeito. Mesmo que às vezes alguém não repare, você vai se sentir mal por ele não estar 100% e de qualquer maneira ele tem que estar sempre porque esse é um princípio básico, né? A organização não é só dos materiais que você tem, das coisas que você vai fazer, mas do ambiente que você está recebendo quem aqui vai estar, né? Então, às vezes temos manutenções que devem ser feitas, do nada o ar-condicionado quebra, do nada o micro-ondas pode parar de funcionar. E isso tudo são coisas que você tem que estar preparado. Então, se você for começar um novo negócio com um valor limite de investimento, onde você não pode ter erro, quem sabe não seja este o melhor momento, porque podem acontecer situações que envolvem gastos inesperados também, né? Uma coisa importante é que você não pode se preocupar só com o seu conhecimento e só com a sua imagem, que foi coisas que eu falei aí desde o princípio, principalmente o conhecimento. A imagem é fundamental, não tem como, a gente é julgado também por isso, então é um fato que você não pode deixar de estar sempre se cuidando. Muita gente vem buscar quem você é, né? Quer ser você, o que você faz, o que esse cara pode fazer por mim, do que ele faz para ele, mesmo com essa rotina toda poluída, né, de necessidades no dia. E aí, consequentemente, isso é importante, mas eu acho que não é o ponto-chave, porque você precisa cuidar de você, você precisa estar em equilíbrio. Eu não posso me dar ao luxo, que não é uma coisa que nem eu gosto de fazer, de deixar de estar aqui trabalhando, de falar, não, hoje eu não vou vir. Eu não posso me dar ao luxo, de novo, que reforça uma coisa que eu nem gosto, eu amo o que eu faço, eu amo estar trabalhando e estar em desenvolvimento, eu me incomodo quando as coisas não estão em desenvolvimento. Quando eu estou sobrecarregado, eu estou super feliz. Isso é uma personalidade, um ponto pessoal, né? O que eu quero dizer é que você precisa então cuidar da sua saúde no sentido de imunidade, você não pode ficar doente com frequência, você vai ter que descansar bem, você vai ter que ter então uma condição de estar sempre em condição de realizar o seu melhor atendimento. E isso se você quiser ser realmente um profissional daquele que você também admira quando vê. Se você quiser ser esse profissional, você tem que fazer por merecer. E aí, para que isso aconteça, você vai ter que se doar. E a vida pede isso, né? A gente precisa saber distribuir. Porém, uma coisa interessante é que, mesmo que eu tenha dentro desse jogo da vida, que é um malabares onde nenhuma bola pode cair, que envolve aí trabalho, família, envolve estrutura social, entretenimento, né, amigos,
Mesmo que a bola que fique quase sempre em cima seja o de trabalho, eu não posso me sentir mal por isso. Eu tenho que ficar motivado, feliz e agradecido por todas as oportunidades que estão aparecendo. Isso, quem sabe, também não sei se faz tanto sentido para vocês, mas se você não estiver satisfeito com a sua rotina e só brindar o seu final de semana, não vai dar certo. Você vai ter que valorizar a sua segunda, a sua terça, a sua quarta. A rotina é essa. Você recebe pessoas, recebe casos que você precisa então coordenar para que ele consiga conquistar a evolução e assim, consequentemente, você fica dentro de um ambiente fechado praticamente diariamente a todo momento. Essa é uma situação bem relevante. A informação final é que busque fazer o máximo que você pode fazer por quem está procurando você, porque mais do que ser conhecido por muitos, a gente deseja sempre ser reconhecido, valorizado. E como eu já ouvi uma frase, a vida para se manter em equilíbrio é como se fosse andar de bicicleta. Não é parado que você se equilibra na bicicleta. Continue pedalando, vá em frente. E abrir meu coração para vocês, para passar algumas referências do que eu vivo aqui dentro do consultório. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar, dar essa força para a gente. E até mais uma próxima. Muito obrigado. Deixem sua sugestão aqui também para um próximo vídeo. Valeu!